certo? Bom, Bom, pessoal, então eu então eu enviei um enviei o e-mail para e-mail para vocês. vocês. Esse e-mail Esse e-mail aqui, eu aqui, eu acredito que acredito vocês que vocês estejam estão estão conseguindo conseguindo acompanhar a acompanhar a tela. Dá tela. só um Dá só um joinha joinha para eu para ter uma eu ter uma noção. noção. Beleza. Beleza. Então eu Então, enviei eu esse enviei e-mail esse para e-mail para vocês, tá? vocês, Essa aqui tá? é a Isso aqui é a lista de lista de e-mails e-mails de de vocês, dos vocês, dos inscritos, né? inscritos, né? E E esse e-mail é esse com as e-mail é com as orientações orientações do que que vocês vão vocês ter que vão ter que fazer para fazer poder para poder terem terem acesso ao acesso ao curso. curso. Então, Então, esse esse aqui aqui é é o o link que link que vocês vocês vão vão fazer fazer o o login de login de vocês, tá? vocês, E o tá? link E o vai link vai direcionar direcionar para cá. para No cá, meu né? No meu caso, caso, o meu o meu login como é login, como é professor, né? professor, né? Então, É esse é esse aqui. aqui. Aí no Aí, caso de no caso de vocês, como vocês, como estudantes, vocês estudante, vão vocês vão logar com o logar com o CPF de CPF de vocês e vocês essa e essa senha senha temporária aqui. temporária aqui. Aí Aí depois no depois, no cadastro, cadastro, vocês vocês criem uma criem nova uma senha nova de senha de vocês, tá? vocês, De tá? De acesso de acesso de vocês. vocês. Aqui é Aqui é o link o link do nosso do grupo de nosso grupo de WhatsApp, WhatsApp, justamente para justamente para estreitar a estreitar a comunicação, para para facilitar a facilitar a comunicação comunicação entre entre nós, né? nós, Caso né? vocês Caso tenham vocês alguma tenham alguma dúvida ou dúvida ou querem alguma querem alguma informação informação mais mais rápida, rápida, aí a aí a gente gente pode pode nos nos comunicar por comunicar lá por ou por lá ou esse por esse e-mail aqui e-mail aqui também, tá? também, tá? O link da O link nossa da nossa reunião, eu reunião, eu acredito acredito que que eu eu vou vou conseguir conseguir usar usar esse esse link link o curso o curso todo, todo, tá? Então, tá? esse aqui Então, essas foram aqui foram as as orientações orientações iniciais. iniciais. E aí E nós aí vamos nós ter vamos aqui, ter ó, aqui, essa é a ó, essa é a página página inicial inicial do curso do curso FIC, né, de FIC, uma né, de forma uma forma geral. geral. E aí nós E aí vamos nós ter aqui vamos a ter aqui a página página inicial do inicial nosso do nosso curso. curso. Deixa eu ver quem está Vamos tentando entrar. entrar. A página A página inicial do inicial nosso do nosso curso, tá? curso, tá? E E aí aí a a gente gente tem tem aqui, aqui, ó, ó, curso FIC em curso FIC em Design Design Gráfico, Gráfico, turma turma 2020-2026 barra 1. 2026/1. E aí E vocês aí vão se vocês vão se deparar com deparar essa com tela essa aqui de tela aqui de entrada, ó. entrada, ó. E aqui E nas aqui nas outras são outras são quatro quatro disciplinas. Esse disciplinas. curso Esse ele tem curso ele tem quatro quatro disciplinas. disciplinas. E E na na tela tela inicial de inicial de vocês, vocês, vocês vão se vocês vão se deparar com as deparar com as quatro quatro disciplinas. disciplinas. É, É, eu eu coloquei coloquei conteúdo, todos conteúdo, os todos os conteúdos já conteúdos estão já estão prontos, prontos, só que eu não coloquei conteúdo ainda ainda nessas três nessas três disciplinas, tá? disciplinas, tá? Nós vamos Nós vamos iniciar iniciar por essa por primeira essa primeira disciplina aqui, que é disciplina aqui, que é Fundamentos do Fundamento do Design Design Gráfico. Gráfico. Deixa Deixa eu eu só só autorizar autorizar aqui. aqui. E E aí aí vocês vão vocês vão poder entrar poder primeiro entrar primeiro nela, né? nela, né? Porque, Porque, como como o o próprio próprio nome nome diz, diz, ela ela é é a a base base teórica teórica para para a a gente gente colocar em poder colocar prática. em Então, prática. Então, eu eu gostaria gostaria que que vocês vocês entrassem entrassem nessa no AVA, no né? AVA, Se né? ainda não Se ainda conseguiram não entrar, conseguiram façam o entrar, login de façam o login de vocês. vocês. Na Na verdade, verdade, na verdade, hoje não é aula, é né? uma É uma apresentação apresentação do do curso, tá? curso, tá? Porque o Porque curso o ele curso é ele é EAD, mas com EAD, mas encontros com encontros presenciais. E nos presenciais. E nos encontros encontros presenciais nós presenciais vamos nós ter vamos ter a aula a aula prática, prática, as aulas né? práticas, E né? E consequentemente vamos consequentemente tirar vamos algumas tirar algumas dúvidas também, dúvidas também, caso caso vocês vocês tenham tenham dos dos slides das slides das aulas aulas teóricas, tá? teóricas, tá? Aí aqui Aí tem aqui a tem parte a de parte de boas-vindas. boas-vindas. Eu Eu coloquei coloquei aqui aqui umas umas mensagens mensagens motivacionais para motivacionais para vocês irem vocês irem lendo lendo também, também, algumas algumas dicas de dicas de estudo estudo EAD, EAD, porque EAD realmente você você precisa de precisa de disciplina disciplina, para desenvolver desenvolver as as atividades atividades no no EAD, EAD, né? né? Eu fiz essa Eu fiz essa faculdade de faculdade de pedagogia pedagogia e e iniciei iniciei em em Manaus, Manaus, na na UFAM, UFAM, porque eu porque eu sou sou amazonense. amazonense. Iniciei Iniciei lá, lá, vim vim para para cá, cá, para para Rondônia, Rondônia, e e na na época época que que eu eu iniciei iniciei aqui, aqui, 2020, veio a 2020, veio a pandemia. pandemia. E aí, E olha o aí, olha o desafio, né? desafio, né? Nem todo Nem mundo todo tem mundo tem conexão, conexão, equipamento, né, equipamento, né, necessário necessário para para estar estar participando participando de uma de aula uma aula EAD, né? EAD, Mas né? hoje Mas em hoje em dia, dia, passaram-se passaram-se 5 anos, 5 anos, né? né? Desde Desde o o início início da da pandemia pandemia aqui aqui no no nosso nosso país, foi país, foi 2020. 2020. Mas Mas hoje em hoje em dia, dia, basicamente basicamente, todo todo mundo que mundo tem que um tem um celular celular e uma conexão já pode pode participar, né? participar, né? E força de vontade também, né? Já pode participar De de aulas do ensino, né? ensino, né? À Da distância, né? Da educação à educação à distância. distância. Então aqui eu Então aqui coloco eu algumas coloco algumas dicas, dicas, tá? tá? Para Para vocês vocês tomarem como como referência referência também também de de como como vocês têm que vocês têm que conduzir conduzir o ensino o ensino a a aprendizagem de aprendizagem de vocês, né? vocês, Porque
né? Porque, na verdade, a gente tem, vamos dizer assim,
vamos dizer assim, dois elos na educação, né? O primeiro, o primeiro é a disposição e a disponibilidade do professor. E o segundo, essencial, é a disposição e a disponibilidade do aluno em aprender. Então, são dois elos indissociáveis, inseparáveis, vamos dizer assim, né? O professor, a conexão do professor com o aluno e do aluno com o professor com o conteúdo. Então, é necessário que o aluno tenha faça a sua parte, né? A questão da disciplina, em estar cumprindo com os estudos, né, as leituras. Então, aqui nesse ambiente virtual, vocês vão ter, basicamente, três tipos de instrumentos, de materiais, né, que eu coloquei aqui. Um livro, resumo. Esses três elementos, né, esses três tipos de material didático, eles vão se completar, se complementar. Então, eu fiz um livro resumo, né, que eu vou ter o cronograma, já eu volto aqui, só para mostrar aqui para vocês, ó, o livro, o texto, né? O texto resumo de todas as aulas é um resumo de 10 páginas de todas as aulas. Só que é importante que vocês também abram no computador de vocês ou no celular de vocês as aulas, porque os slides, vocês vão ver que muitos slides, eles contêm muitas páginas, tem slide de 50 páginas, mas assim, é porque é um conteúdo muito denso, tentei resumir e colocar apenas o que era essencial para o conhecimento de vocês. Mas aí, dá uma passada de olho nos slides, leia os slides e volta aqui para o texto resumo também para vocês tomarem como referência, porque ele vai ser o resumo de todas as 20 aulas, dos slides teóricos, tá? E aí, o texto é uma estratégia que eu coloquei, né, porque assim, o aluno, são vários alunos, né? Então, são várias pessoas que têm várias formas diferentes de estudar, de receber o conteúdo. Então, eu pensei assim, então eu vou ter que usar de várias mídias, né? Então, eu coloquei aqui o texto, nesse formato aí de resumo, de tipo um livro mesmo. O slide que tem que ter, né? É obrigatório ter o slide das aulas no nosso campus. Então, as aulas nos slides, elas estão bem densas, tá? Bem consistente. E eu coloquei também audiovisual. Em todas as aulas, tem um áudio, basicamente, em todas as aulas, eu acho que, exceto uma, não tem o audiovisual. Mas, basicamente, em todas as aulas tem um audiovisual. E o audiovisual, ele tá assim, 3 minutos, acho que no máximo 4 minutos, se eu não me engano. Apresentando também do que se trata cada uma das 20 aulas, tá? Então, é importante você começar a ler o resumo, o texto resumo, né, de todas as 20 aulas. Às vezes o tempo está muito corrido, mas vai lá no audiovisual, aperta lá o play e vai assimilando do que se trata a aula do slide e depois você pode ir para o slide, tá? Mas a sequência é com você. Quando eu faço aula, quando eu participo de algum curso EAD, eu vou primeiro no que é mais denso, no slide, né? Por exemplo, aqui no nosso campus. Aí eu vou primeiro no que é mais denso e depois eu vou para os resumos. Aí depois eu vou para os conteúdos mais sintetizados, que vai servir para mim, né, como estudante, que vai servir como uma forma de memorizar ou relembrar o que foi visto no conteúdo mais robusto, né, no conteúdo mais denso. Então, aqui eu vou ter a primeira aula, essa aula dessa disciplina de fundamentos. Essa disciplina de fundamentos vai conter sete aulas, ó, forma, cor, tipografia, layout, ética, 6 aulas e cultura. Então, esses 3 conteúdos teóricos, eles fazem parte dessa primeira disciplina, que é o que a gente vai estudar, que é o que vocês vão estudar nesta semana, tá bom?
Então, aqui estão todos os conteúdos basicamente, todas as disciplinas vão ter ou exercícios ou atividades, né? Então, aqui nessa aula da primeira disciplina, a gente já tem os exercícios, dois exercícios, né? Que é um exercício, vamos dizer assim, que vocês vão usar, por exemplo, ou PowerPoint ou Google Slides para fazer, tá? E aí eu vou explicar para vocês e salvar em PDF e enviar aqui nessa aba aqui de tarefa. E vocês vão ter um questionário também, né, sobre forma, aí vocês vão estudar os slides, aí pode usar os slides para responder o questionário sobre formas, são 10 perguntas, tá bom? E deixa eu ver, no restante dos conteúdos, ó, não tem mais atividade, tá? Na disciplina. Então, nessa primeira disciplina, vocês vão ter apenas dois exercícios, né? Que é esse exercício que vocês vão usar o slide para montar, pesquisar imagens, tá? Eu vou explicar para vocês. E o questionário, tá? Então, nessa primeira disciplina, ela é bastante teórica, então vocês vão ter esses dois exercícios. Tá? Voltando lá para a apresentação do curso, aí o que nós temos aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um cronograma do curso, tá? Então, nós temos aqui basicamente 5 semanas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 semanas para a conclusão do curso, tá? Então, hoje é a nossa primeira aula EAD, e nós vamos ter toda semana encontros presenciais. O que eu vou fazer? Vocês, como estudantes, vocês são de 18 pessoas. Aí tem mais 2 pessoas que eu estou querendo inserir também. Aí vai ficar um total de 20 pessoas. Aí o que eu quero fazer? Como são 20 pessoas, eu gostaria de ter um atendimento com cada um de vocês mais personalizados. E aí o que eu fiz? Eu dividi a turma em duas, né? Vamos arredondar, vocês são 20 e eu dividi a turma em 2 turmas, então nas terças-feiras os encontros presenciais vai ser com 10 alunos e nas quintas-feiras com os outros 10 alunos, tá? Aí depois a gente se organiza. Eu vou mandar para vocês mais tarde uma planilha para ver qual é o dia que vocês preferem ir, tá? Se é na terça ou na quinta. Não pode ir nos 2 dias, porque só vai ter computador, porque eu pedi para o pessoal da informática instalar o programa em apenas 10 computadores. Então, vocês vão ter que escolher, né? Ou na terça ou na quinta, tá bom? Aí as nossas aulas presenciais, elas vão começar 8 horas e terminar meio-dia, tá? Aí amanhã a gente começa a nossa aula presencial aqui no campus Zona Norte, mas só que amanhã vai ser só para eu apresentar para vocês, por exemplo, como mexer no AVA. Quem não sabe mexer no AVA, aí participa da aula ou de quinta, ou de terça ou de quinta, tá? Como mexer no AVA. Essas coisas básicas, tá? E hoje vai ser só apresentação mesmo, eu vou procurar não demorar muito no que eu vou falar, né? Porque vai ficar gravado e eu vou disponibilizar depois, tá? Mas aí amanhã eu mostro para vocês como que vocês vão mexer no AVA, eu vou explicar todas essas questões de AVA. Então, quem já tiver familiaridade com AVA, aí não precisa ir, tá? Aí sobre essa questão de falta, de falta, né? Nos cursos FIC não tem essa questão. Já não foi para aula presencial ou não participou do encontro EAD, falta. Não tem isso. O que tem nos cursos FIC é que você precisa cumprir com as atividades, né? Você precisa fazer as atividades para ter a presença completa, tá? A assiduidade todinha. Então, é só fazer as atividades. Mas precisa ir para os encontros presenciais, porque é onde eu vou estar orientando, né? Então, eu vou estar vendo o que vocês estão fazendo, né? O trabalho de vocês todinho, a sequência todinha, e aí é onde eu vou estar orientando. E por isso a importância da participação presencial, tá? Lembrando, novamente, uma vez por semana são os nossos encontros presenciais. Aí você vai escolher, depois eu vou passar uma lista
10 alunos vão ficar na terça de manhã e 10 alunos vão ficar na quinta de manhã, tá bom? Aí vocês escolham depois, tá? Então, o cronograma, nosso cronograma de aulas está todo aqui no ambiente virtual. E segundas e quartas são os encontros online. E nas sextas, a partir de 10 horas, são as orientações online também, que eu vou deixar disponibilizado o ambiente virtual para alguma orientação que a pessoa queira compartilhar o arquivo no computador para a gente ir montando junto, tá bom? Tirando algumas dúvidas a partir de 10 horas. Aí eu vou deixar de 10 a meio-dia, aí eu peço compreensão desse horário, porque eu tenho fisioterapia nas sextas, né, de 8 às 9h40. Aí eu não posso faltar, aí por isso esse horário de 10 horas, tá bom? E os nossos encontros nas aulas EAD é de 9, são 2 horas, né? De 9 às 10, 10 às 11, tá? Que vão ser os nossos encontros EAD. Só que as aulas, elas não podem ser muito extensas, né? Justamente porque eu vou disponibilizar e acaba uma aula muito extensa, o conteúdo fica muito desproporcional para a pessoa poder estar acompanhando, por exemplo, uma aula de 2 horas. Então, eu vou fazendo quebrado, né, as gravações, aí eu vou deixando quebrado para poder vocês poderem acompanhar melhor, né? Assim, vídeos. Vou tentar fazer vídeo de, no máximo 30 minutos, as gravações, tá? Para poder vocês acompanharem melhor. Então, as aulas EAD, ela é basicamente semelhante às orientações, né? Se vocês tiverem muita dúvida num conteúdo, aí vocês me avisam, professora, esse slide 1 aqui sobre Gestalt, sobre teoria da forma, tá muito difícil, a gente precisa de uma aula mesmo para a senhora explicar e a gente compreender. Aí sim, aí vai ser uma aula mais densa. Se eu não me engano, o slide 1 ele tá muito cheio, né? Tem, acho que deve ter mais de 50 slides. Aí realmente precisa explicar, e esses são os momentos, né? Esses são os dias para esse tipo de situação, né? Eu desenvolver a aula. Mas nem sempre há necessidade de eu desenvolver a aula em si nesses dias, tá? Então não há uma obrigatoriedade de vocês estarem presentes online, tá bom? O nosso curso ele tem 40 horas, aí como vocês podem ver, eu dividi nesse formato, justamente para vocês terem as 20 horas de aula EAD e as 20 horas de aula presencial, tá bom? Então, essa primeira aula dessa semana é para a gente se organizar, conhecer o ambiente virtual, para quem puder ir, né? Para quem não se familiarizou, tirar algumas dúvidas no presencial, se conhecer, né? Presencialmente, tá? Mas para quem disser, ó, professor, eu já entendi como é que funciona o AVA, eu já sei, então não precisa ir, tá? Mas amanhã a gente começa no presencial, tá bom? Vamos lá para o próximo item, né? Aí vamos aqui, eu tenho aqui o mapa de aulas. Aqui, mapa de aulas. São 4 disciplinas, dessa forma que se estrutura o nosso curso, são 4 disciplinas. E são 5 semanas, né? Justamente eu coloquei 5 semanas porque para completar a carga horária presencial, né? A última semana não tem disciplina, mas tem a carga horária presencial para estar sendo completa, né? 20 horas. Então, cada dia presencial são 4 horas. Aí, na primeira disciplina, eu tenho todas essas aulas aqui, todos esses conteúdos. Na segunda disciplina, método de orientação criativa, a gente já começa a fazer a prática na próxima semana mesmo. Aí, na parte prática, a gente vai ter todos esses exercícios para fazer, tá? E por quê? Porque a gente precisa de documentos iniciais. A gente precisa, para poder fazer um sistema de identidade visual, que é a proposta do curso, o sistema de identidade visual do negócio de vocês, do pequeno empreendimento de vocês, a gente precisa desses documentos aqui, precisa deles preenchidos e à mão para poder tá desenvolvendo o desenho da proposta, tá? E aí na terceira disciplina, que é na terceira semana, já começamos a projetação, né? Projeto gráfico.
E na quarta semana e na quinta semana, na quarta semana, continuidade, né? Criação de padronagem, criação dos mockups e caminhando para a finalização também, né, do sistema de identidade visual de vocês. E na última semana é só a finalização mesmo, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, essa ferramenta que seria que eu estava pensando que poderia ser é, mais interessante usar o Adobe Illustrator. Então, a gente vai usar o Adobe Illustrator e essas outras ferramentas aqui também, tá? Quer dizer, deixa eu dar um adendo aqui. A gente ia usar o Adobe Illustrator. Só que eu lembrei que esse projeto, ele é para minimizar a questão do impacto da desigualdade tecnológica, que eu lembrei, né? Eu depois não. Eu quero implementar o Adobe Illustrator com os estudantes, mas só que tem um porém. Nem sempre o estudante tem equipamento em casa, tem condição financeira de pagar a licença, né? A licença de uso do programa. E aí eu fiquei pensando, então eu acho melhor a gente usar o programa grátis, que é o Inkscape, tá? E aí a gente vai, em vez de usar o Adobe Illustrator, a gente vai usar o Inkscape, que é a mesma proposta, né, de vetorização. Então a gente vai vetorizar no Inkscape ao invés de vetorizar no Illustrator, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode levantar a mãozinha aí no ícone ou abrir o microfone e pedir para falar, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. E aí, pessoal, depois do mapa de aulas, a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui, mapa de aulas. Eu esqueci de apresentar. Peraí, só um momento aqui. Apresentação do curso. Esqueci esse slide aqui. Bom, aí tem esse aqui, o nosso slide aqui, que é a apresentação do nosso curso. É o curso FIC de design gráfico, né? Vocês já estão cientes, né? 40 horas semanais. E o objetivo é promover qualificação profissional nesse contexto, nessa área de design gráfico. A proposta dele é que os estudantes, eles se trabalham com design gráfico ou se já usam a inteligência artificial para a melhoria do seu negócio, ter mais embasamento teórico, né? A proposta principal é ter mais embasamento teórico para a construção dos seus projetos gráficos, mesmo usando inteligência artificial. Saber usar os comandos, né, da inteligência artificial para poder fazer designs mais personalizados, né? Que não tem aquela cara de IA, né? Porque a gente já reconhece, né? O que é feito por um profissional do design gráfico e o que é feito pela inteligência artificial. Nos meus slides vocês vão notar essa diferença. Alguns slides eu fiz sem a inteligência artificial e outros eu já usei imagens da inteligência artificial. E a gente nota essa diferença. Eu passei a usar a inteligência artificial ano passado e esse ano eu passei a usar a inteligência artificial na construção, na criação de imagens. E ela ajuda bastante, né? Mas desde que a gente tenha essa sabedoria, esse entendimento e conhecimento de teórico mesmo, né? Do design para estar aplicando também, tá? Então, essa é a proposta, o objetivo do nosso curso. Público-alvo, né? Profissionais da área de design, trabalhadores autônomos, microempreendedores, produtores artesanais, enfim, todas as pessoas que têm um pequeno negócio e que ainda não têm um sistema de identidade visual ou que queiram melhorar o que já tem, né? O logotipo, o símbolo que já possui.
Então, essas aqui são as áreas do conhecimento que nós vamos estar atuando aqui no nosso curso, né? Mostrando, apresentando para vocês, no formato daquelas 4 disciplinas que eu mostrei inicialmente, né? Esses aqui são os nossos conteúdos desenvolvidos. De novo, o mapa das disciplinas, né? Com as aulas, serão 20 aulas. Cada disciplina tem as suas aulas. E eu vou começar com vocês nessa primeira disciplina, né, de fundamentos. E aí, a partir na sexta-feira, eu já incluo os materiais da outra disciplina para a gente estar trabalhando também, tá? Aqui a gente tem algumas atividades, né? Então, como eu falei para vocês, a presença de vocês, né? A gente tem a nota, né, que vai estar no certificado de conclusão de vocês, a nota e a presença, né? A presença ela vai estar relacionada não com a presença ou participação obrigatória de vocês nos encontros EAD, nos encontros presenciais ou nas orientações online, tá? Como eu falei inicialmente, a presença de vocês é a conclusão das atividades e dos exercícios, tá bom? Mas, como eu falei, por exemplo, amanhã e quinta vai ser encontros. Vão ser encontros para a gente para eu estar mostrando para vocês como mexer no ambiente virtual de aprendizagem, né? Para quem não sabe usar o ambiente ainda, né? Para quem não está familiarizado. Mas na próxima semana, aí sim vocês já devem estar indo para o campus, né? Se deslocando para o campus, Zona Norte, para a gente estar preenchendo os formulários, né? Os documentos necessários para a gente estar iniciando essa parte de criação, tá? Então, aqui na aula 1, a gente tem... Aqui a gente tem alguns instrumentos, né? Na verdade, não é aula 1. São 4 instrumentos e atividades no decorrer do curso, né? Então, a gente vai ter a primeira... Essas atividades, elas são essenciais. São as 4 atividades que vocês necessariamente, obrigatoriamente, têm que entregar. Que é a criação do sistema de identidade visual, que é a criação do símbolo, do logotipo, que é a marca pronta. A atividade da aula 16, que é a construção do manual de identidade visual do sistema de identidade visual, né, da marca, do símbolo, do logotipo. Está aqui o exemplo, ó, aqui ao lado, né, os exemplos. E a atividade 3, que é a atividade de criação de padronagens, né, que são os padrões que a gente vai estar desenvolvendo e pode estar usando o próprio símbolo que você criou na aula 16, pode estar usando nessa padronagem. Então, são atividades assim de criação, de criatividade, assim, que eu vejo assim bem legal mesmo estar desenvolvendo. E essas padronagens elas servem para aplicar por exemplo, em embalagem, em diversas superfícies. Então, é essencial você compreender essa aula de padronagem, tá? Então, todas as atividades aqui, elas têm, assim, uma finalidade, uma importância, tá? E a última aula é a entrega, a finalização do sistema de identidade visual e do manual de identidade visual juntamente com a criação de padronagens. Então, basicamente, são 3 atividades, tá? A criação do sistema de identidade visual, o manual do sistema de identidade visual e as padronagens que vão estar dentro do manual, né? E essa última aqui é a finalização. Então, basicamente, são essas as atividades, mas a gente tem também os exercícios. Os exercícios que nos são propostos para a gente tá dando continuidade na aprendizagem. A proposta dos exercícios é basicamente essa: você compreender, ler a parte teórica, compreender, ter esse entendimento para que serve, né, os conceitos e exercitar através de questionário, através desses exercícios de montar imagem, tá? Então, o exercício ele é basicamente para isso, ó, montar um briefing. Para que serve um briefing? Que documento é esse? Para que serve o mood board? O mood board ele vai servir para montar as imagens, né? Para essas imagens serem as referências, para poder
estarmos desenhando o nosso símbolo. Então, cada uma dessas atividades, elas são essenciais. Atividades não, exercícios, elas são essenciais para o desenvolvimento daquelas três atividades anteriores que eu mostrei para vocês, tá? Então, mas é muita coisa. É razoavelmente bastante coisa, mas a gente vai fazendo junto, e aí vocês vão vendo que exercitando o conhecimento teórico nesses exercícios, na parte prática, quando a gente for desenvolver mesmo os desenhos, vocês vão ver que auxilia bastante, tá? E aí eu tenho esses três instrumentos aqui também, ó, que é um questionário de sondagem do conhecimento de vocês, né, da aprendizagem de vocês anterior, que eu preciso saber, né, e questionário de avaliação do curso. Ao final do curso eu vou pedir que vocês respondam esse questionário, né, para saber o que precisa melhorar, quais sugestões vocês podem dar que possa melhorar esse curso, né, porque eu pretendo fazer uma segunda versão desse curso no ano que vem, e evidências pedagógicas de que realmente do que vocês aprenderam nesse curso, né, sobre o que vocês aprenderam nesse curso. Então são esses três questionários que vocês vão precisar preencher, né? Esse primeiro questionário eu vou passar o link, já acho que já está disponível, aí depois eu mostro para vocês, posso passar no grupo também para vocês preencherem, tá? E é isso, né? Aqui a metodologia do curso é o que eu já passei para vocês, né? Nós teremos aulas teóricas e práticas, o desenvolvimento dos projetos gráficos, esses exercícios, a aplicação prática, com o uso da ferramenta. No caso, a gente vai usar a ferramenta gratuita, que aí é uma ferramenta que não pesa. Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, não sei se trabalham com design gráfico, mas de ferramentas de vetorização, as mais comuns, pagas, a gente tem o Adobe Illustrator e o Corel Draw, né? Então são duas ferramentas pagas e na minha opinião, elas não são tão baratas, né? Não são tão acessíveis. E aí a gente vai usar o Inkscape porque é uma ferramenta que não pesa tanto no computador, é uma ferramenta gratuita e vai servir porque a gente está propondo, né, para a finalidade que a gente quer. Tá? Então, é aquilo que eu já falei, né, para vocês. Então a gente vai ter de materiais para auxiliar vocês o texto resumo, né, um pequeno texto de 10 páginas das 20 aulas. Sempre, em quase todas as aulas, eu acho que exceto uma não tem o audiovisual. Mas nas 19 aulas vocês vão ter um audiovisual explicando do que se trata aquela aula. Eu criei também um laboratório digital. Aí esse laboratório digital eu vou disponibilizar para vocês, acredito que na terceira disciplina. E os slides que são obrigatórios, né? Então, os slides, eles têm bastante conteúdo bastante denso. Tentei resumir o máximo que eu pude, mas para deixar um conteúdo mais robusto, né? Porque pode ser que vocês tenham já tiveram contato com design, mas pode ser que algumas pessoas ainda não tenham tido esse contato. Então, precisa que alguns conteúdos mantenham, assim, essa grande quantidade de texto, de imagem, para que vocês para que pelo menos o essencial vocês tenham acesso, né, nesse curso, tá bom? Então não fiquem assim estranhando, porque vai ter muitos slides, vai ter muito conteúdo lá, 50 slides. 60, 70, mas aí vocês vão ver, é 70 slides, mas tem um pouquinho de texto aqui e tem uma imagem grande, tem um monte de imagem, né? Porque o design ele vai trabalhar com imagem, né? Aí se você transformar isso tudo num texto só, não é tanto texto assim, tá? E vocês vão estar acompanhando e vocês vão ver dessa forma. Então, o perfil que a gente tem pensado, almejado, né, quando vocês concluírem o curso, principalmente melhorar a questão do pensamento visual e a criatividade,
Por quê? Porque quando vocês leem e estudam a parte teórica, vocês vão estar colocando para dentro de vocês, né, um arcabouço maior, né? Vai aumentar o capital de vocês, o capital intelectual de vocês, né? E aí, quando parte para as aulas práticas, aumenta as habilidades de vocês. Então, a proposta inicial é isso, que vocês ampliem o conhecimento que vocês têm, amplie para que vocês possam trabalhar com design gráfico de forma autônoma, tá? Então, aqui tem várias habilidades que a gente gostaria que fosse desenvolvida em vocês a partir desse curso, né? Resolução de problemas, de design, desenvolvimento da identidade visual, comunicação gráfica, experimentação estética. Então, aqui tem uma lista de habilidades, né, que a gente pretende transmitir para vocês. Tá? Então, o diferencial do curso é uma formação que, para alguns, pode ser introdutória ou uma formação de aperfeiçoamento para outros, né, que talvez já estejam trabalhando com design gráfico. Né? A minha intenção é que, por exemplo, como a proposta é para o público de pessoas que ou autônomo ou que tem um pequeno negócio, a minha proposta é que essas pessoas tenham acesso à parte teórica e prática do design gráfico para poder dar continuidade ao seu trabalho também de forma autônoma. Sem precisar, por exemplo, pedir para uma pessoa, pagar uma pessoa, né, para desenvolver toda a proposta gráfica do seu pequeno negócio. A minha proposta é que essa atividade de vocês ela seja também passada para essa atividade de design gráfico. Vocês consigam também trabalhar além do que vocês já trabalham, né, com o que vocês já trabalham, mas também trabalhar com o design gráfico do negócio de vocês e melhorar a comunicação visual do negócio de vocês. Esse é o objetivo, esse é o foco desse curso, né? E aí a certificação é como eu falei, né? Vocês necessariamente precisam concluir as etapas de execução de exercícios, principalmente das atividades, tá? E aí receberão o certificado, né, após conclusão do curso. Bom, então, finalizando essa parte de apresentação, deixa eu mostrar aqui mais adiante, né, o que eu não mostrei ainda para vocês. Mapa das aulas. Aí aqui eu tenho o perfil de aprendizagem, né, do estudante. Então, é esse formulário aqui que eu gostaria que vocês preenchessem, tá? Então, são várias perguntas, muitas perguntas mesmo, mas vocês não façam assim com bastante paciência, né, carinho, porque são muitas perguntas, né? E às vezes a gente está assim atarefado, né? Mas quando vocês tiverem um tempo disponível, aí vocês façam um formulário, né? Preencham um formulário, porque ele é bastante importante para mim ter uma noção do perfil de aprendizagem do público-alvo para eu poder estar direcionando os caminhos para aprendizagem, tá bom? Bom, então esse é o nosso ambiente virtual. Eu gostaria de saber se vocês entenderam. Podem mandar um joinha, se quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, se tiver alguma dúvida que queiram perguntar, eu gostaria que vocês ficassem à vontade sobre essa primeira parte da apresentação do ambiente virtual. Se vocês têm alguma dúvida. Tá tudo certinho? Bom, quem cala consente. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, na aula 1, nós já temos uma atividade, tá? Então vocês vão dar uma lidinha no slide, vou mostrar aqui o slide. Aqui o slide, deixa eu ver se dá para ver a quantidade de slides. Não estou conseguindo ver. Aí temos aqui os objetivos da aula, os livros que foram usados, e aí a gente já começa falando sobre o que é identidade visual, para poder iniciar o conteúdo sobre forma. Né?
né? Então, a identidade visual, a gente vai ter todos esses elementos da disciplina 1. Forma, tipografia, cor, cultura, ética. Então, todos esses conhecimentos iniciais, essa parte teórica, né? Vocês têm uma noção, porque vocês fizeram o ensino básico, né? Participaram do ensino básico e vocês têm uma noção de forma geométrica, de desenho, de cor, de tipografia, história da arte, ética. Então, esses temas, eles vão fazer parte, né, do conteúdo dessa primeira disciplina, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha no slide todo, tá? O slide todinho. Vocês vão fazer isso hoje. E aí, se tiver muita dúvida, vocês vão me sinalizar lá no grupo do WhatsApp. Professora, nós precisamos que a senhora faça uma aula mesmo, uma aula EAD, sobre essa aula número 1, porque ela está muito densa e está muito complexa. E nós precisamos que a senhora nos explique, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês cada slide, tá? Depois que vocês leram os slides, leram o resumo, o texto resumo que está aqui também nessa disciplina, e assistiram o audiovisual, vocês vão aqui em exercício bom e mau design. Aqui no exercício bom e mau design, calma aí. Nós vamos ter aqui, ó, esses slides. Deixa eu ver aqui. Só faltou eu colocar aqui. O PowerPoint, para vocês usarem o PowerPoint. Eu ainda vou colocar o PowerPoint, tá? O PowerPoint dessa atividade aqui na tela. Aqui só está o PDF, mas eu vou colocar o PowerPoint. Aqui vocês vão separar essas imagens aqui, o que na opinião de vocês, através da leitura de vocês, do slide 1, o que é o bom e o mau design, na opinião de vocês. Vocês vão separar aqui essas imagens. Como aqui não estou usando o PowerPoint, nem o Google Slide, aqui é o PDF, né? Então não vai dar para eu mexer nas imagens aqui da tela. Mas aí vocês vão... Tá, depois eu falo lá no grupo, o pessoal está falando aqui, depois eu falo lá no grupo. Mas aí vocês vão pegar, copiar, ou copiar não, cortar, Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser, copia e cola aqui, bom design. Isso para mim aqui, de acordo com a minha leitura do slide 1, é bom design. Esse aqui, na minha opinião, é bom design também. Esse aqui é mau design. Aí eu vou colocar no slide do mau design, aqui embaixo. Mau design. Aí copia e cola a figura que você achar que é mau design, você vai colocar aqui, colar aqui, tá? Dessas figuras aqui, você vai separar o que é bom design e o que é mau design, tá? Para você, a partir da leitura do slide 1. Tá bom? Aí depois, essa aqui já é mais subjetiva, essa aqui já é com você. Aí depois você vai pesquisar na internet essa questão 2. Você vai pesquisar na internet exemplos de bom e mau design. Aí você pode digitar, por exemplo, logotipo. Aí você logotipos. Aí você digita logotipo Natura, logotipo de refrigerante. Aí você vai analisar esses logotipos, o que é um bom e um mau design. Aí você vai copiar e vai colar. Esse aqui é um exemplo de... Aí você vai escrever, né? Esse aqui é um exemplo de bom design. Vou colocar aqui nesse lado. Bom design. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mau design e bom design. Aí já está separado aqui. Aí nesse slide você vai colocar o que é bom design para você. Aí você vai digitar lá no Google. Cartaz, logotipo, marca, né? Marca e logotipo, tá? Semelhantes. Marca de refrigerante. Aí você vai separar o que é um bom design e o que é mau design, tá? 3 figuras, 3 imagens de cada. Mau design e bom design, tá bom? Tá aqui, eu coloquei aqui já, ó, 2 exemplos. Coloca 2 exemplos, então. Aí aqui, ó, nessa terceira questão, você vai montar a interface. Esses elementos aqui, eles estão todos soltos lá no PowerPoint, que eu vou disponibilizar, tá bom?
E aí você vai montar aqui no celular a interface do jeito que você achar pertinente. Não necessariamente precisam ter todos esses elementos que estão disponibilizados aqui, tá bom? Você pode montar uma tela inicial com apenas 4 elementos ou 3 elementos, fica a seu critério, tá bom? Porque eu quero saber se vocês compreenderam o que é um bom design e um mau design, tá? A partir da leitura do resumo, do resumo das aulas e do primeiro slide, tá bom? Então, essa é a nossa atividade, aí depois vocês vão salvar em PDF, né? Amanhã eu mostro isso para vocês vão salvar. A gente pode até fazer isso amanhã, né, na aula presencial, essas atividades aqui. Então tá, deixa para fazer essa atividade aqui amanhã, tá? Amanhã eu explico de novo, e na quinta, para quem puder vir na quinta de novo. E aí a gente faz amanhã junto, é melhor, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, tá? A apresentação. Bom dia, professora. Oi, bom dia. Professor, eu quero saber a hora da aula amanhã presencial. É 8 horas da manhã. 8 Aí horas. no grupo, isso. No grupo eu vou disponibilizar para vocês uma planilha. Porque a aula presencial é só um dia na semana. Ah, tá. Ou na terça ou na quinta. Tá Aí bom. eu vou dividir a turma. 10 na terça e 10 alunos na quinta. Tá. Tá bom? Então, no caso, vai ficar só um dia dessa divisão, né? Isso, só um dia. Vocês vão precisar ir só um dia na semana. Tá 5 bom. semanas. Tá. Tá bom. Tá. Então, pessoal, eu finalizo aqui. Alguém tem mais alguma dúvida que queira colocar, que queira ponderar alguma questão? Se alguém tiver alguma dúvida, se não, eu encerro. Posso encerrar? Dá um joinha. Beleza, então. Tá bom. Eu encerro aqui. Eu espero que tenha gravado a aula. E amanhã a gente se vê, tá? Aí depois, logo mais, eu envio para vocês a planilha pra gente separar, tá? Quem vai ficar na terça e quem vai ficar na quinta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela participação de vocês.